Olá pessoal, aqui é o William Jacob e iniciamos agora mais um estudo das obras de Leon Denis, dando sequência ao livro O Porquê da Vida, mas como fizemos no estudo anterior, nós vamos novamente quebrar um protocolo e depois vocês dizem aí o que acharam, se quer que a gente mantenha esse estilo até para o próximo estudo, ou se quer que já entra direto no livro, né, em questão aqui, que é o Porquê da Vida. Mas hoje eu vou ler então mais uma mensagem do livro de respostas, psicografado pelo Chico e ditado pelo Espírito Emmanuel. Hoje o capítulo a ser estudado, ser lido praticamente, na verdade, é o 16, intitulado Ação Pronta. E vejam que mensagem interessante. Se a ideia relativa a algum bem por fazer saltou do silêncio para a tua cabeça, não perguntes demasiadamente aos outros sobre a maneira de executá-la. Começa a trabalhar, e o teu próprio serviço trará os companheiros que colaborarão contigo, auxiliando-te a pensar no melhor a ser feito. Aqui não dá para levar ao pé da letra e ignorar a importância da gente tentar, né, encontrar ajuda, buscar opiniões, buscar ideias que possam aprimorar aquilo que a gente até quer iniciar. Mas a palavrinha aqui que nos chama atenção é o demasiadamente. Porque às vezes a gente quer fazer alguma coisa e fica por muito e muito tempo apenas ali no campo do projeto, idealizando algo, tentando fazer algo perfeito antes de começar. E aí não vamos começar nunca, porque o perfeito não existe. Então é importante a gente ver que o feito é melhor do que o perfeito. Isso não quer dizer que a gente deva abrir mão, né, de melhorias sempre. Não. Mas a questão é, vamos fazer, vamos estar antenado às coisas aí, porque recursos, quando a gente faz com amor, recursos do alto vêm nos auxiliar e vêm trazer as pessoas certas para somar com os projetos no bem. Bom, iniciando então o estudo do livro O Porquê da Vida, dando sequência ao capítulo 8, né? Praticamente aqui o último capítulo, depois tem apenas o resumo e conclusão. A gente falou no episódio anterior que os espíritas mais dedicados à parte científica, eles eram vítimas de sarcasmo, né? O próprio William Crookes fora acusado de estar ali envolvido com a médium Florence Cook, que era uma jovem na época, e isso é algo que não faz sentido, até porque os fenômenos que William Crookes presenciou foram presenciados e comprovados por dezenas de outros homens e mulheres de ciência. Então não é apenas a opinião do William Crookes, químico e físico renomado na época, mas é todo um corpo científico que presenciou o fenômeno. Então, aconteceu isso, sim, mas Leon Denis vai registrar aqui agora como que a opinião da mídia, da imprensa da época, foi ficando diferente. Eu acho na medida em que eles percebiam, poxa, pessoas importantes estão aderindo ao espiritismo. Creio que isso começou a despertar um pouco o respeito também da imprensa, que aí parava de ver com aquele certo preconceito, ou seja, ter um conceito antes de conhecer de fato o que aquilo era. E aí Leon Denis diz então que a mídia, que a imprensa não se escarnecia mais, não se ridiculariza mais, e percebia que há nisso, né, há nos fenômenos, algo de grave. Ele vai citar que os grandes jornais de Paris, o Le Figaro, Le Matin, L'Éclair, Le Journal, Le Petit Parisien, publicam frequentemente artigos sérios sobre essas matérias. Olha que interessante. A doutrina, né, do espiritualismo experimental, que era essa parte mais voltada para o fenômeno, espalha-se no mundo com uma rapidez prodigiosa. Nos Estados Unidos, vai dizer ele, seus adeptos se contam aos milhões. A Europa Ocidental está iniciada e até nos meios mais atrasados fundam-se sociedades de investigações. Aqui é interessante observar que havia uma diferença entre esse espiritualismo experimental, ou chamado moderno espiritualismo, enfim, são vários nomes de correntes, né, que admitiam o fenômeno, admitiam a presença dos espíritos e as suas múltiplas manifestações,
Mas eles não tiraram e não tiravam consequências morais desse intercâmbio mediúnico. Quando a gente lê, por exemplo, um Arthur Conan Doyle, do livro A Nova Revelação, ou A História do Espiritualismo, a gente percebe que ele fica muito focado no fenômeno. E talvez isso tinha que ser assim. Não estou dizendo que ele estava errado, não. É apenas uma constatação, porque a pessoa pode até ler o livro e falar assim, poxa, mas ele poucas vezes citou aqui questão das consequências que se tira desse intercâmbio. Inclusive, pouco se falava de reencarnação nessa corrente de pensamento. Então era muito mais voltado para o fenômeno. E Leon Denis vai dizer que nos Estados Unidos se contava aos milhões. Ainda hoje, se a gente for observar, nos Estados Unidos, nós não temos um grande número de adeptos do espiritismo. Mas nós temos lá ainda, assim, tem um pequeno vilarejo, não me falha a memória, chamado Lilydale, que é um vilarejo em que eles falam lá que muitas pessoas procuram esse local em busca de mensagens, em busca de alguma coisa, tentar ali esse intercâmbio, tentar... Estou batendo aqui agora no Google, Lilydale é uma aldeia ligada ao movimento espírita, está no Wikipedia, localizada numa vila, e é chamada, né? Tipo a Vila dos Médiuns, estou vendo aqui agora, depois vocês podem até pesquisar. Tem coisas interessantes, mas lá a gente percebe que muitos dos médiuns vivem da mediunidade. Então há uma diferença em relação à mediunidade vinculada ao movimento espírita e à mediunidade tida por muitos como profissional, como profissão. E a gente aprende no espiritismo que a mediunidade foi dada ao homem gratuitamente, ele deveria praticá-la gratuitamente. Mas então, se as pessoas não são de fato espíritas, elas podem conhecer Allan Kardec, elas podem ter conhecimento de alguma outra obra, mas nesse ponto a prática diverge daquilo que nós aprendemos no espiritismo. E Denis vai dizer então que o concurso de indivíduos particularmente dotados é indispensável, veja essa palavra, para a obtenção dos fenômenos psíquicos. Os espíritos não podem agir sobre os corpos materiais e atingir nossos sentidos sem uma provisão de fluido verdadeiro que tomam emprestado desses indivíduos chamados médiuns. Então, indivíduos chamados médiuns. E aí a gente observa aqui que ele vai continuar dizendo que todo mundo possui rudimentos da mediunidade. Todo mundo possui rudimentos da mediunidade, que se desenvolvem através do trabalho e do exercício. Então, esse é um ponto interessante. Eu vou trazer aqui também uma reflexão do próprio codificador, lá no livro dos médiuns, quando ele vai dizer no item, que o item é 159, quando a gente fica naquela dúvida, assim, todo mundo é médium? Essa é uma coisa assim que dá o que falar no movimento espírita. Que no sentido, vamos dizer assim, sutil, sim, todo mundo sente, uma vez ou outra, a influência de um espírito. Mas a gente pode sair chamando todo mundo de médium? Oi, amigo médium, oi, amiga médium. Será que pode? E aí é necessário a gente ver que quando ele fala que todo mundo possui rudimentos de mediunidade, ok, ele está certo. Todo mundo, uma vez ou outra na vida, vai ter aquela sensação, estou sentindo um espírito. Às vezes tem essa percepção de que aconteceu algo, de que presenciou algo. Mas vamos lembrar como é que Kardec define ali essa questão no item 159 do Livro dos Médiuns. Quando ele vai dizer assim, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Então, beleza, mas não pode parar aqui. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Então, eu sou privilegiado por sentir, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Isso não é privilégio. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. A mesma palavra que Denis usa, inclusive. Claro, Denis estudava, isso que não é coincidência, que Denis estudava Allan Kardec. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médium. Mais ou menos.
Ah, William, tá vendo? Então eu posso chamar um amigo ali de amigo médium. Bom, não é bem assim. Kardec continua no item 159. Todavia, e quando Kardec coloca um todavia, porém, contudo, portanto, fiquem atentos, mas, todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Então, olha que interessante. Então, a gente só vai falar, olha, o fulano é médium. Que a gente tem hora que é quase crucificado. Fala, não, peraí, todos somos médios. Tudo bem, todos temos rudimentos de mediunidade. Mas a gente só vai classificar, vou usar essa palavra aqui, alguém como médium, quando essa faculdade, palavras de Kardec, se mostrar bem caracterizada e se traduzir por efeitos patentes de certa intensidade. Então esse é um ponto importante para a gente ver. E Landini fala aqui, como é que eu vou desenvolver isso? Né? Em quem ela não apresenta bem caracterizada, pode ser que com o exercício ela desenvolva. Sim, Kardec inclusive ensina isso no Livro dos Médiuns. Agora, há outros que não, e Kardec fala disso. Olha, se você tentou depois de um certo período e não apareceu sinais de uma mediunidade com uma certa intensidade, vamos procurar outra coisa para fazer, porque é sinal de que você não é médium. Kardec fala disso. É que nos falta tempo aqui para explorar isso melhor. Mas esse é um ponto importante. Agora, é claro, aquele que manifesta ali uma certa aptidão, com o exercício e o trabalho, ele vai desenvolvendo a faculdade. Ah, então quer dizer que eu preciso chegar no centro espírita e já ir direto para a reunião mediúnica? Não. O mais importante, antes de a gente exercer a faculdade mediúnica, é conhecer o espiritismo, procurar se disciplinar, porque o médium que não é disciplinado é porque falta instrução, falta orientação, falta conhecimento. Claro, falta uma prática? Falta, mas a teoria é extremamente importante. Porque ele vai perceber que, opa, eu não posso me entregar por inteiro aos espíritos, para os espíritos saírem quebrando o móvel, batendo nos outros, não. Então, o estudo da mediunidade, só que para estudar mediunidade eu tenho que estudar as bases doutrinárias. Existe espírito ou não existe espírito? Então, são questões aparentemente não importantes, mas que quem já participou de uma mediúnica sabe. Como que um médium que não tem conhecimento é difícil para que ele tenha também disciplina. E um médium indisciplinado, numa reunião mediúnica, ele pode afetar todo o ambiente. Claro que o nosso foco nesse estudo não é aprofundar em mediunidade, a gente pode até, depois de algum tempo, aí, estudar uma obra específica sobre isso, mas por hoje a gente deixa essas questões mais básicas dizendo, né, que se você sente alguma coisa, não se preocupe em desenvolver mediunidade. Se preocupe em conhecer o Espiritismo. Se preocupe em entender como se dá esse intercâmbio para que aí nisso a gente pode falar dos passos, da água fluidificada, de formas que você não precisa trabalhar mediunicamente para estar com a mediunidade equilibrada. Os espíritos saberão que você não tem condições disso, desde que demonstre interesse em entender, em conhecer. Então, depois de todo o entendimento, conhecimento, aí sim a gente pode vincular uma prática que vai sendo ampliada com o passar do tempo. Quanto tempo é necessário de estudo, William? Depende, não existe matemática para isso. Há pessoas e médiuns que com 6 meses de estudo estão prontos para trabalhar numa reunião mediúnica. Há outros que depois de 6 anos que não estão prontos para trabalhar mediunicamente. Então não existe regra, não existe matemática. Claro que algumas casas estabelecem ali algumas normas, mas a gente deixa a cargo de cada casa estabelecer. Mas não existe um prazo fixo. Olha, estude 1 ano que você será um ótimo médium. Nisso eu pessoalmente não acredito. Muito obrigado e até o nosso próximo estudo das obras de Leon Denis.